Olá, bom dia, igreja. Bom dia, Fire Church. Estamos aqui hoje ao vivo, online, para ministrarmos uma palavra do coração de Deus a nós. Nós estamos aqui para servir você. Então já vai entrando, chame os irmãos, mande o sinalzinho aí para o outro. Ó, começou, vamos. Vamos adorar o Senhor juntos, vamos estar juntos online dessa vez. Verdade? No próximo culto, se Deus quiser, já estaremos no nosso espaço novo e será muito bom receber todos vocês lá no nosso... a rua é Violeta, no bairro Esplanada. Estaremos lá, em breve a gente coloca o endereço direitinho. Mas vai ser um momento de estarmos juntos, adorando ao Senhor. Hoje eu estou aqui em casa, fazendo a live. O Eléo não vai aparecer, por quê? Porque ele está com a garganta ruim, viu, gente? Trabalhou bastante ali na mudança da igreja, né? Os homens ainda estão trabalhando bastante na mudança. E hoje ele amanheceu com a garganta ruim, não está conseguindo falar, teve um pouquinho de febre, então ore, para que ele tenha essa recuperação sobrenatural, para ter essa cura, estar ali no domingo 9, todos nós fazendo uma festa pelo nosso espaço novo na Fire. Amém? Então, vai chamando aí as pessoas, esteja aqui conosco, esteja em espírito de oração, né? Não se trata de alguém ministrar sobre a sua vida, mas se trata do Espírito Santo falar ao teu coração, ao meu coração. Ministração boa é aquela que a gente recebe junto, né? Todos nós. Do contrário, é só falar, só usar palavras. E não faz sentido para nós que carregamos a presença de Deus, pensarmos em desempenhar. Na verdade, Jesus Cristo já fez tudo por nós. Ele fez o sacrifício completo, ele derramou a sua vida por nós, para que nós tivéssemos salvação, sim, para que nós tivéssemos cura, para que nós tivéssemos proteção, provisão, porque sozo, né, a palavra salvação, ela engloba todas essas coisas. O Senhor se fez pobre para que nós pudéssemos estar nele ricos em abundância da graça. O Senhor se fez ali na morte dele, né? Ele se fez tudo o que nós precisávamos que ele tivesse passado por nós. Ele passou, ele entrou no nosso lugar. O Eléo dá um exemplo muito claro para nós, ensinando sobre o sacrifício de Jesus. Ele fala que nós estávamos na fila ali para recebermos a nossa condenação pelos nossos atos de pecado, de injustiça. E no nosso momento, no meu momento ali de sentar na minha cadeira para receber a minha condenação, Jesus pausa tudo e senta no meu lugar e diz a Deus que ele quer pagar no meu lugar. Isso é gigante, isso é maravilhoso, porque mesmo eu e você, merecendo toda a condenação, Jesus pagou em nosso lugar, para que hoje nós fôssemos livres. E o que nós temos feito com essa liberdade? É um pouco do que nós vamos conversar. Nós precisamos nos posicionar com essa liberdade que nós recebemos em Cristo Jesus. Nós precisamos entender o tamanho desse favor e dessa graça e entrarmos nessa dimensão espiritual do sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus, ele é tão grande, ele é tão poderoso, que ele é capaz de mudar a nossa mente, capaz de mudar o nosso corpo, mudar o nosso destino. E o céu está pronto para mudar o nosso destino, mudar os nossos pensamentos, e o nosso corpo vai acompanhando a isso. Mas nós precisamos tomar as nossas decisões de acompanharmos o céu. Então, nessa manhã, nós vamos orar e vamos ministrar a palavra. Esteja aí junto em espírito de oração
entendendo o que o Senhor tem para nós nessa manhã. Pai querido, nós queremos te agradecer por estarmos juntos online. Queremos te agradecer e dizer que o teu Espírito Santo tem total liberdade de nos guiar hoje aqui, nos levando para as palavras, para os entendimentos, para estratégias que o Senhor quer. Nós fazemos parceria com o Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para te servir, para te ouvir, para te obedecer. Senhor, fala ao nosso coração profundamente. Libera, Senhor, as chaves do céu. Que o Senhor venha trazer aquilo que precisa ser trazido, o arrependimento pela bondade, porque a palavra diz que o Senhor é a bondade do Senhor que produz arrependimento. Traz, Senhor, encorajamento pelo teu amor. Nos faz, Senhor, estarmos firmes, firmados na rocha que é Jesus. Senhor, nos dá entendimento do poder da tua presença. Nós queremos ouvir a tua voz, obedecer prontamente e trazer o teu reino, Senhor, a essa terra. E nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, nessa manhã eu queria falar com você sobre um personagem da palavra. O nome dele é Jeú. Jeú, no contexto, ele está ali, se você quer acompanhar com a sua Bíblia, vamos ali em 2 Reis 9, 10, né? Eu não vou abrir aqui especificamente, mas eu vou colocar alguns textos base. O pessoal vai colocar aí nos comentários, você pode anotar e depois seguir em casa, porque essa meditação ela é muito importante para todos nós. Então, textos básicos que nós usamos aqui. 2 Reis 9, 10, né? Isso, 2 Reis. Nós temos 1 Reis 12 e nós temos Êxodo 32, Efésios 1, 18 e Mateus 6, 33. Ok? Então, nós temos aqui alguns textos e eu vou falar um pouco sobre isso. Bom, nós vivemos num tempo muito importante, muito decisivo. Palavras têm sido liberadas para que nós possamos compreender e discernir os tempos. E o que nós temos visto é que existem palavras sobre avivamento, sobre nós no Brasil vivermos avivamento, sobre o mundo viver uma última onda de avivamento. E avivamento, irmãos, é algo que muda a cultura do lugar. Avivamento não são ondas de manifestação do poder de Deus. Nós vivemos já alguns avivamentos. E o que eles foram? Ondas de ativação dos dons espirituais, de manifestação dos dons, mas ao mesmo tempo eles mudaram a cultura, impactaram a cultura local. E o interessante é que o avivamento, ele pode ser e deve ser sustentável. Ou seja, eu gero não só a minha geração vive o avivamento, mas a segunda geração, a terceira, a quarta. O Senhor quer que o mundo seja discipulado, Ele quer que as nações sejam discipulados. Ou seja, Ele quer que nós vivamos um avivamento que é sustentável, que é permanente. E o que nós vemos na história dos avivamentos é que eles vêm como ondas, mas eles cessam. E o Senhor tem falado através das pessoas, dos profetas, sobre um último avivamento. Então, cabe a mim e a você estarmos disponíveis para esse avivamento. E o que nós precisamos fazer para tornar esse avivamento não uma renovação? Porque renovação é quando nós vemos os dons e as manifestações acontecendo. E elas acontecem pelo Espírito de Deus. Mas elas mudam no máximo a igreja local. Mas não mudam a cultura, não mudam a sociedade, não mudam a política. E o que nós vemos no Brasil é isso. Falando só do nosso país, porque a gente só pode falar de onde a gente vive.
O que nós vemos é que nós temos muitos cristãos, mas que ainda a cultura, a política, né, a educação, nada disso está sofrendo uma mudança, vamos chamar assim, uma mudança do céu, de trazer o reino para esses lugares. Então, o que nós estamos vivendo, muitas vezes, é renovação. Nós estamos sendo ativados nos dons espirituais. Nós vemos milagres ali, aqui, ainda numa quantidade pequena, né? Nossa vontade é que muito mais aconteça, mas nós estamos vivendo renovação. Depois da renovação, vem o avivamento. Amém. E depois do avivamento, a realidade de um avivamento sustentável, onde as próximas gerações vão viver imersos dentro dessa realidade. Então, eu quero falar com você sobre isso, sobre quanto nós estamos dispostos a carregarmos, a obedecermos esse avivamento, né, esse chamamento de Deus para nós mudarmos a cultura local. E eu escolhi esse personagem, Jeú, para falar um pouquinho com a gente e nós entendermos o que falta em nós, ou o que já está em nós que nós não estamos ativando para podermos ver o Brasil ser transformado. Hein? Então, o que eu queria falar? Jeú era um comandante militar. Ele foi escolhido por Deus para derrubar uma dinastia corrupta, que era de Acabe e de Jezabel. Né? Era uma dinastia que adorava deuses, que tinha abandonado e que estava realmente fazendo aquilo que era mal aos olhos de Deus. E nós vemos nesses dois personagens, né, muito ser falado sobre Acabe e Jezabel. Entenda isso hoje como uma realidade espiritual, ok? Então, pensando nesse espírito, nessa mentalidade, podemos compreender que eles agiam de duas formas. Era muito, vou usar a linguagem de hoje, gente. Era muito mimado, achava que por causa da posição dele, ele tinha direito a tudo e a todos, inclusive matar, roubar, fazer o que fosse. Caía numa linguagem de vítima todo o tempo. E o outro, né, a outra, Jezabel, era uma linguagem de manipulação. E a manipulação, muitas vezes, ela não é declarada. Aliás, a manipulação, ela é escondida. Muitas vezes, entre a fala, aquilo que eu falo, faz com que o outro se sinta ou injustiçado e ele haja por mim, ou com que ele se sinta, né, assim, uma vítima, ou o que eu falo o constrange a ponto dele fazer algo que eu quero. Então a manipulação, muitas vezes, ela, na maior parte das vezes, ela está ali muito bem justificada, entre linhas. Então nós temos essa mentalidade no povo de Israel naquele momento. Era uma dinastia de Acabe com Jezabel. Ora, a manipulação ali, né, sendo demonstrada na palavra de Deus através de Jezabel. Ora, né, aquele filho ali, aquele Acabe vitimado, mimado, que quer porque quer que as coisas aconteçam só porque o desejo dele era aquele. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque quando nós nos concentramos em Jesus, nós não vemos nada disso acontecer. Jesus passa pelo sacrifício, Jesus passa por toda a dor, ele se esvazia do fato de ser filho de Deus e vem a essa terra. Então nós temos que entender que o nosso modelo não é um modelo baseado no que a gente está vendo ali na carne. O nosso modelo é baseado em Jesus. Quando Jesus vem e vence todas as coisas como homem para que nós nele fôssemos mais que vencedores, ele está nos mostrando o que ele aprendeu com o Pai. Ele fala, eu só faço aquilo que vi o Pai fazer. E hoje nós temos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Isso é maravilhoso. Então o nosso exemplo não é o exemplo da carne. O nosso exemplo não é um exemplo daqueles que fracassaram. O nosso exemplo vivo é Jesus.
E às vezes eu e você, nós justificamos dizendo, mas você não conhece a minha família. Ah, mas eu estou repetindo a história, eu não queria repetir a história do meu pai, da minha mãe, mas eu sou dessa forma, eu fui criado desse jeito. Querido, eu quero te dar uma boa notícia nessa manhã de domingo. Você nasceu de novo. Eu espero que você tenha essa clareza de que você nasceu de novo e de que as coisas passadas, elas realmente são passadas a partir do momento que Jesus ressuscita, né? E ele se torna o seu Salvador. Eu espero que hoje, nessa manhã, você tenha clareza de que Jesus está vivo e ele habita dentro de você e te deu uma nova história. Então, quando nós pensamos ali nesse contexto, né, de mentalidade que Israel estava vivendo, entre a manipulação, né, aquela história toda, gente, entenda, até dentro da religião tinha uma manipulação. Aliás, é muito fácil que dentro da religião exista manipulação, porque ela está disfarçada de misericórdia, disfarçada de bem-estar, disfarçada de várias coisas. E, na verdade, você está se sentindo ali, às vezes com medo, às vezes intimidado, às vezes não está fluindo. Então, é importante que você perceba o que está acontecendo comigo. Vem da liberdade que Jesus trouxe para a minha vida ou vem do medo? Então, contextualizando, nós estamos falando sobre a mentalidade daquele tempo. Então surge Jeú. Jeú era esse comandante militar escolhido por Deus para derrubar a dinastia de Acabe. E aí, ali em 2 Reis 9:6, pode colocar aqui na tela, né? 2 Reis 9:6, o Senhor diz: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Então, Jeú se apresenta a partir daquele momento na história, primeiro, como um homem de ação. Nós precisamos compreender isso. O Senhor não quer de nós palavras. A gente já fala muito. O Senhor quer de nós ações. Jeú, ele não hesita em ouvir a voz e obedecer quando ele recebe o chamado dele ali em 2 Reis 9, capítulo 9. Ele não hesita, ele começa a agir imediatamente. Isso me faz lembrar do momento em que Faraó, né, movendo a história um pouquinho para outra história, isso me faz lembrar do momento em que Faraó coloca o anel de governo ali em José, e a palavra diz que ele sai imediatamente para cumprir o mandato, né? Ele era um governante a partir daquele momento. Então, quando nós compreendemos a grandeza do chamamento, aquilo que Deus colocou em nós, gente, às vezes o seu chamamento, entenda, ninguém está falando que a gente precisa ser um governante para ter impacto e ser relevante, não é isso. Se você entende a grandeza do seu chamamento como mãe, como pai, você já será relevante, já estará em obediência, você já vai agradar o coração do Pai. Amém? Entenda, não se trata sobre coisas grandes para os homens, se trata do teu coração, do meu coração, obedecendo a Deus. Então, Jeú age imediatamente, ele obedece com prontidão de resposta. A outra coisa que nós vemos ali na história é que ele é estratégico. Ele soube mobilizar as pessoas. Então ele não estava sozinho. Ele soube mobilizar as pessoas para o cumprimento daquele chamado. Uma coisa que nós não podemos errar. O Senhor nos deu senso de comunidade. O Senhor fez o ser humano para não andar sozinho. O Senhor nos deu bandos, vamos chamar assim. Nós andamos em tribos, nós andamos em clãs desde o início. Nós andamos juntos. E se você tem sido tentado a andar sozinho, eu quero te encorajar nessa manhã a perguntar a Deus qual é a dor no teu coração e qual é a resposta de cura que Deus tem para você nessa manhã. Porque o Senhor te fez para andar junto, para andar com aliados para o cumprimento da palavra e da missão que Ele te deu. Ele te deu uma missão
mas você não vai cumprir isso sozinho, porque o que Deus te deu é para abençoar muitas outras pessoas, e sozinho ninguém chega lá. Vamos aprender isso aqui com Jeú. Então ele era obediente de maneira pronta para a ação, ele era estratégico e ele agiu de maneira implacável contra o pecado. Como ele eliminou Jezabel e os profetas de Baal. Eu acho interessante porque eu cresci dentro da igreja ouvindo só falar sobre Jezabel e Acabe. Eu não sei você, mas eu cresci ouvindo só falar sobre isso. E um dia, recentemente isso, eu estava meditando sobre algumas ações e me veio esse pensamento, gente, mas quem destruiu, né? Quem acabou com essa história? Como é que a história termina? Né? Qual foi o profeta ou a pessoa que acabou com essa história? E aí eu descobri Jeú, que é quem realmente acaba com a dinastia de Acabe. Então, muitas vezes a gente fica parado só contemplando o mal, contemplando a falta, contemplando a rebelião, contemplando a manipulação, enquanto Jesus já resolveu essa história, Deus já resolveu, já virou a página, já disse como fazer, e nós estamos parados ali olhando, né, e até às vezes temendo algo. Então, querido, essa história, essa mentalidade de manipulação e vitimismo, ela tem que ser uma página virada na sua história. Você pode escolher virar essa página. Você pode escolher parar de falar dessa mentalidade e começar a contemplar aquilo que Deus fez e já resolveu. Amém? Então, olha só, como que ele faz isso? Como que Jeú faz isso? Ele está ali observando o que está acontecendo e ele imediatamente obedece e é implacável com o pecado, né? Contra o pecado. Ele não parou no meio do caminho, né? E resolveu, vamos dizer assim, a questão da dinastia. Uma coisa que me chama muito a atenção nesses capítulos é que ao ler, você observa que Jeú, ele falava conforme o que foi falado, conforme o que foi profetizado, para o cumprimento do que foi falado. Então, muitas vezes, o que Deus fala conosco não está na ponta da língua, porque nem sequer caiu no nosso coração. E eu quero te encorajar nessa manhã, aquilo que Deus já falou com você. O que Deus já disse a você sobre a sua identidade, sobre o seu propósito, sobre o que você fará, sobre a importância e o significado dos seus dias. Aquilo que Deus falou a você, medite, busque a palavra, se identifique na palavra com os personagens que viveram essas mesmas coisas. Ache as estratégias. Converse com Deus sobre isso. Medite sobre a palavra dele. Às vezes a gente acha que meditar na palavra de Deus é só abrir a Bíblia e meditar literalmente nos textos. Sabe? Deus fala com você. E essa é a palavra dele também. Viva, revelada, íntima dentro de você. O que Deus tem falado com você. E se você tem meditado nas ativações que ele tem te dado. Se ele fala com você que você é corajosa, que você é forte, que você é relevante, que você é estratégico, que você é sábio, que você é um bom pai, que ele te levantou naquela escola. Se ele fala isso com você, você tem se aprofundado nisso, você tem se apaixonado pela palavra que saiu da boca de Deus. Você tem pensado nisso, gerado isso, você tem colocado isso no teu coração a ponto de que quando as coisas aqui externamente acontecerem, você consegue falar claramente, como Jeú falava, para que se cumpra a palavra, conforme foi dito pelo Senhor. Você consegue identificar nos seus dias o que Deus falou com você. O que Deus implantou no teu coração e o que você está vivendo. O que a gente vê na história de Jeú
é que ele conseguiu identificar claramente o que foi dito com o que ele estava vivendo, né? E é interessante que nós podemos observar que uma coisa aconteceu na vida de Jeú, assim como na vida nossa pode acontecer também. Eu pensando ali nos avivalistas e lendo sobre os avivalistas, são pessoas, meus irmãos, foram pessoas comuns, sabe? Ninguém assim extraordinário, de berço, sabe, de nobreza, pessoas comuns, mas que receberam a palavra de Deus de uma maneira tão intensa, tão apaixonada e tão poderosa, que eles perceberam que não tinha como ficar no mesmo lugar e da mesma forma. Então essa resposta apaixonada diante da palavra de Deus, diante do encontro com Deus, é o mínimo que nós podemos dar ao Senhor, né? É o mínimo. Será que nós temos vivido dessa maneira apaixonada pelas coisas do Rei, pelas coisas do Pai? Será que quando o Pai diz pra gente que a gente está pronto para assumir, né, o nome dele, o reino, as coisas dele, nós estamos vendo isso como algo bom? Ou será que nós estamos vendo isso como algo assim, ameaçador ou amedrontador? O que Deus quer é que você entenda que quando Ele diz para você que você está pronto, pronta para assumir a palavra que Ele te deu, Ele quer te dizer que todo o reino está a seu favor, está com você, está por você, porque você carrega Jesus na sua vida. E nunca é sobre nós, é sempre sobre Ele. E Jesus em nós. Tudo que você não tem, acha que não sabe, olhe para Jesus e vê se não tem essa habilidade nele. Olha para a presença do Espírito Santo e vê se essa resposta comportamental não está nele. Sabe, é uma questão de olhar para onde você está olhando, com o que você tem conversado aí dentro, né? E qual a decisão, qual é a sua ação, qual é a sua resposta para isso. É interessante que esse comandante de guerra que foi ungido, Jeú, e que agiu tão prontamente, com estratégia, trazendo aliados, que não deixou se distrair, não foi medíocre, ele ainda, no final da história dele, ele negocia. E ele deixa a adoração aos bezerros. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre o que significa, né, a simbologia desse bezerro de ouro. Quando eu estava lendo a história, isso me chamou a atenção. Eu falei, poxa vida, ele acaba com uma mentalidade, com uma dinastia, age de uma maneira tão pronta, age de uma maneira tão estratégica, tão sábia, mas no final da vida ainda negocia. Sabe de uma coisa? Nós todos estamos sujeitos a esse tipo de situação. Às vezes a gente acha que ter recebido uma palavra, agir prontamente, trazer pessoas com a gente, vendo as coisas se cumprirem, a gente acha que isso cria um tipo de status, como se fosse assim, pronto, as coisas estão todas resolvidas. Queridos, eu e você, nós temos que sempre estar vivendo, escolhendo viver a vida do Espírito de Deus. Porque a nossa natureza, ela é a nova natureza, é a natureza do Espírito de Deus, é a natureza de Deus. E nós temos que entender que nós estamos cercados ainda da presença do pecado. E se nós trocarmos as bolas, ainda vamos escolher outros deuses que não o Senhor. Não se engane, não é sobre aquele povo da Bíblia, é sobre nós, é sobre a nossa natureza humana, né? Sobre a nossa humanidade, sobre a nossa carne. Então, quando nós percebemos ali o que Jeú fez, ao invés dele acabar com os bezerros, ele tolera essa adoração. Então, lá em Êxodo, eu quero só que você entenda o contexto do que significa esse bezerro de ouro, ok? Lá em Êxodo 32, é só citar aqui o texto para o pessoal anotar. O povo de Israel criou um bezerro de ouro, né,
porque achava que Moisés havia morrido. Moisés era o representante de Deus. Então, o povo, de uma maneira simbólica, achava que já estava abandonado, que aquele Deus tinha matado Moisés, ou Moisés havia morrido diante daquele Deus, e que eles já não tinham mais uma representação. Então, o que eles mesmos fazem? Criam lá um bezerro de ouro. Então, eles substituíram a presença de Deus por algo visível e algo controlável. Sabe? Até que ponto a gente não está também substituindo a presença de Deus que habita poderosamente dentro de nós pelas nossas agendas, pelas nossas obrigações, pelas nossas crenças de que nós precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo, precisamos fazer aquilo outro. Porque se nós não fizermos, ninguém fará. Então são essas histórias que nós vamos contando a nós mesmos e vão criando bezerros. Eu lembro que o texto mostra que Arão disse assim, não, a gente jogou todo esse ouro aí e de repente surgiu. Então assim, perceba que essa justificativa, ela está na linguagem do homem carnal o tempo todo. Nós justificamos a nossa desobediência e desonra, criando deuses que não são o Senhor. Então, a nossa pergunta aqui é: com que você tem gastado o seu tempo e a sua obediência? Com quem? Com as suas crenças, com os seus deveres, com as suas questões? Com o quê? Né? O povo substituiu, aquela é uma das histórias mais tristes de Israel, a história do bezerro de ouro. O povo substituiu a presença de Deus no meio deles por algo controlável, visível, para se sentir seguro. De vez em quando você tem essa necessidade de se sentir segura, seguro, controlar as coisas que estão à sua volta? Pois é, isso nos tira do olhar da presença e da obediência leve ao Espírito Santo e nos coloca num lugar de estresse, de ter que fazer, ter que. Né? Então, quando a gente pensa, voltando ali para a história, né, de Jeú, era o reino de Jeroboão, e Jeroboão ele construiu 2 bezerros de ouro para o quê? Novamente, manipulação, para impedir que o povo fosse para Jerusalém adorar. Sabe, quando nós usamos de estratégias, de justificativas, de narrativas para não fazer o que Deus nos diz para fazer, nós estamos em desobediência. E não vamos chegar no fim que Deus nos deu, naquele que Ele deseja para nós, né? E é interessante, eu estava lendo ali no texto, e fala assim, que ele colocou um bezerro, Jeroboão, ok? Ele colocou em Betel, que se chama Casa de Deus, e o outro em Dan, que significa Deus julgou. Ou seja, ele substitui a presença de Deus na própria casa, e ele substitui a presença de Deus porque ele não quer mais, né? Ele rejeita o julgamento que vem da parte de Deus. Deixa eu mesmo saber sobre mim, deixa eu mesmo saber da minha vida, o pastor não entende o que eu estou vivendo, né? O irmãozinho não sabe o que está acontecendo, só eu sei o que eu estou vivendo, só eu sei como que é a minha história. E aí eu vou me tornando cada vez mais egoísta, individualista, e vou deixando com que os bezerros de ouro tomem conta da minha vida, manchando a história e o legado que Deus tem para você. Isso é sério. Quando nós entendemos quão precioso é o fato de Deus ter escolhido a mim e a você, ter dado uma palavra, ter visto em mim e em você
filhos de Deus, partes da casa, assentados à mesa, e nos ter dado uma missão, uma palavra, e nos ter dado o céu como encorajadores e facilitadores, e nos ter dado uma família chamada comunidade, igreja, enfim, para que sejam facilitadores do nosso caráter. E nós, mesmo assim, escolhemos falar que somos vítimas das circunstâncias, que as coisas estão acontecendo, que a gente tem que correr atrás. Quem me conhece sabe que eu detesto essa expressão, correr atrás. Eu creio que crente não corre atrás, está sempre à frente. Então, quando nós escolhemos esse tipo de situação, nós estamos abandonando ao Deus, ao Senhor dos Exércitos. E nós estamos o quê? Criando altares. Essa é uma reflexão para nós, nessa manhã. Sabe, o pecado, ele passa então a se tornar contínuo no nosso coração. Porque nós passamos a utilizar a mentalidade o quê? De Acabe e de Jezabel. Ora eu sou vítima, ora tudo está acontecendo e eu preciso, que todo mundo me ajude porque eu não consigo fazer as coisas e eu estou me sacrificando e eu sou isso, eu sou aquilo, eu. Ora, eu quero controlar tudo, todos. Eu quero demandar das pessoas, eu quero que elas façam o que eu quero. E se não fizer, eu fico chateada, eu brigo, eu acho ruim, eu rompo, eu me isolo. Não é essa mentalidade que o Senhor tem para um povo que é o povo do avivamento. O Senhor tem outra mentalidade, uma mentalidade de vitória. Então, muitas vezes, nós temos a estratégia, a sabedoria, temos os aliados, mas mesmo assim, atenção, nós podemos ser tentados a colocar bezerros de ouro na nossa vida, que substituem a presença de Deus. E muitas vezes, eu quero trazer isso o mais prático possível, o bezerro de ouro pode significar que você está correndo atrás de segurança financeira, ou seja, confiando mais em Deus, na provisão e na estratégia dele para você estar realmente seguro. Muitas vezes a nossa necessidade de alma é de status, de reconhecimento. Eu preciso, eu busco a aprovação dos irmãos, a aprovação das pessoas. Olha o que eu fiz, olha como eu sacrifiquei, olha como eu fiz 250 lives para abençoar a vida das pessoas. Olha como eu sou caridoso, eu entreguei 50.000,3 cestas básicas. Não é sobre isso, porque isso diz do teu coração, do quanto você ainda está buscando a aprovação dos homens. E sabe o que você está negligenciando? A aprovação de Deus que você já recebeu em Jesus Cristo, Senhor. Essa troca não dá certo. E eu te encorajo nessa manhã a olhar para o teu coração e perguntar para o Espírito Santo de Deus se você tem feito esse tipo de troca. Porque não é o que Deus tem para você. E é a bondade dele que nos leva ao arrependimento, para nos tornar ainda relevantes. Então, às vezes, o nosso bezerro de ouro pode ser relacionamento. Eu quero porque quero me relacionar com determinadas pessoas. E isso me rouba a própria graça e o favor de Deus. Eu quero conciliar dois mundos. Eu quero fazer, eu quero. É o meu desejo. Não tem a ver com o que Deus quer para você. Então, às vezes, nós colocamos os nossos eu quero para Deus. Então eu quero segurança financeira, eu quero status, eu quero reconhecimento, eu quero relacionamento, eu quero controle. Sabe? Eu preciso de controle, Deus. Eu preciso minimamente saber o que vai acontecer. Eu preciso saber o que o outro pensa de mim. Eu preciso saber se a minha voz está chegando direito, se as pessoas não estão virando a cara para mim. Eu preciso. Não, querido. Tudo que você precisa é olhar para Jesus
e entender que tudo o que você precisa, Ele colocou poderosamente dentro de você. E que você não é senhora do tempo e senhor do tempo, mas Ele é. E que quando aquilo que você precisar, no momento em que você precisar, Ele vai fazer o quê? Superabundar, transbordar de dentro de você. Ele não vai fazer com que você fique sozinho, desamparado, porque esse não é Deus. Esse pode ser Baal, mas Deus não. Essa pode ser a sua dor ainda do passado, te dizendo que as pessoas vão te decepcionar. É possível. É possível que as pessoas te decepcionem porque você já decepcionou pessoas. Isso é do humano. É possível. Mas isso tem que ser tão grande e tão gigante na sua vida, a ponto de você recuar da presença de Deus e de deixar a palavra que Ele te deu, a ponto de você se proteger e esquecer que Deus é aquele que te protege, que te justifica, que te levanta. Então nós temos que compreender, né? Espero que você escolha nessa manhã compreender o que o Senhor está falando com você. O que nós entendemos é que Jeú começou bem, mas não terminou bem, porque ele tolerou a presença de outros deuses, né? E o que é o perigo mesmo da gente tolerar, gente? Nós vamos substituindo a casa de Deus, né? Ele coloca um bezerro em Betel. Como que nós podemos permitir a idolatria dentro do nosso coração? Acho que eu já dei exemplo sobre isso. E como que nós estamos ignorando a justiça de Deus? Será que nós estamos deixando a nossa justiça ser mais importante do que a justiça de Deus? Será que nós estamos tão ofendidos com a ação do outro que nós estamos perdendo a justiça de Deus? Saia desse lugar da ofensa. Do mesmo jeito que te ofenderam, você também já ofendeu muitas pessoas. Isso é fato. Você não é tão bom assim. Você não é tão boa assim. Você já ofendeu pessoas. Às vezes só de você estar num lugar e ter uma atitude normal sua, você ofende pessoas. Às vezes, dando um testemunho, você ofende pessoas. Às vezes, sendo vulnerável, você ofende pessoas. Isso não está no teu controle. Mas a verdade é que se você ficar no lugar da ofensa, você está se colocando num patamar acima. E está se colocando num patamar acima como ser humano e automaticamente está decaindo da graça de Deus. Porque a graça de Deus foi te dada porque você não merece. Eu não mereço. Mas ela foi dada porque Deus nos ama. Não saia desse lugar da ofensa. Se reconcilie. Libere perdão. Entenda que você é a primeira pessoa que precisa de muito perdão de Deus e que o rio contínuo de perdão está sobre a sua vida. Então se veja cheio, transbordante desse perdão e libere esse perdão para as outras pessoas também que te ofenderam. Amém? E pensando aqui nas pessoas que foram relevantes, né, nos avivalistas que foram relevantes para nós, o que a gente entende, gente? Essas pessoas comuns tinham buscas intensas de Deus. Elas eram pessoas que tinham uma obediência radical ao chamado. Elas sim fizeram sacrifícios pessoais. Entenda, não há como servir ao Senhor, estar apaixonado pela palavra, querer fazer parte desse avivamento sem sacrifício pessoal. Não existe isso. Você vai ter que abrir mão, vai ter que escolher abrir mão do seu tempo de sofá, de Netflix. Vai, desde que você compreenda o porquê, para quem e o que isso faz de você no reino de Deus. Obedecer ao Senhor nos fará ter sacrifícios pessoais, nos tornará compassivos com as outras pessoas e muda a nossa mentalidade
para uma mentalidade de aprendizado contínuo. Às vezes a gente acha que tudo que a gente viveu, recentemente eu fiz 50 anos. E aí eu posso olhar para os meus 50 anos e falar assim, nossa, cheguei num ponto em que nada mais me surpreende, em que eu já aprendi muita coisa. Quem sou eu? Nós estamos continuamente aprendendo com o Espírito de Deus, continuamente aprendendo sobre o caráter de Deus, continuamente aprendendo sobre a nossa posição na família, no reino. Então não pare de ter fome, de aprender, de conhecer, de mergulhar na intimidade com Deus. Amém? Agora, a minha pergunta para você nesse momento é: você está pronta para agir de maneira estratégica e acabar de vez por todas com essa mentalidade ou de vítima ou de manipulação, onde só você cai e acaba erguendo outros altares? Então, nessa manhã era o que eu queria compartilhar, sabe? Nós temos a palavra que diz assim, João 8:3-16. A palavra diz João 8:36. Se o Filho te libertar, verdadeiramente você é livre. Eu quero te perguntar nessa manhã, quem te libertou? Foi Jesus? Então, verdadeiramente você é livre. Livre dessa mentalidade de vitimismo, livre dessa mentalidade de manipulação que fica às escondidas. Você é livre para ser estratégica, para ser obediente, para ser um general de guerra neste avivamento que está chegando. Então, vamos orar? Eu peço a Deus que nos dê discernimento para reconhecer os bezerros de ouro que às vezes nós estamos levantando. Eu peço a Deus que nós possamos entender que Ele quer limpar a nossa casa, né, a nossa mente, as nossas ações, destralhar mesmo a nossa casa e fazer com que a gente viva uma vida de vitoriosos em Cristo Jesus e por meio dele. Peço a Deus que você compreenda que sozinha, você não cumpre a palavra que Deus te deu. O Senhor te deu uma família na fé. Habite em família. Deixa a comunhão com os irmãos lixar o seu caráter e trazer o que há de melhor dentro de você, que são os frutos do Espírito habitando de maneira abundante. Então vamos orar? Fez sentido para você? Você ouviu o Senhor falar ao teu coração? Se fez, né? Então nós vamos orar aqui juntos. Eu peço a Deus que nos dê discernimento. Senhor Jesus, nós queremos, Senhor, compreender profundamente, intimamente, a Tua palavra, o Teu chamamento. Nós queremos nos apaixonar, Senhor, por essa palavra, mas não da boca para fora, com as nossas ações, com o tempo que temos, com a administração desse tempo, nos relacionamentos, em como nós administramos, Senhor, as finanças. Nós queremos realmente, Senhor, derrubar todos os altares e colocar um único e suficiente Deus no altar da nossa mentalidade, do nosso coração, da nossa vida. Senhor, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Passa, Senhor, em revista. Nos damos liberdade a Ti, Espírito Santo de Deus, para nos mostrar quais são as narrativas, quais são as desobediências que temos cometido, como nós temos, Senhor, julgado,
julgado as pessoas, criticado, demandado tanto das pessoas, mas não temos olhado para dentro de nós. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito jogue luz, trazendo, Senhor, a nós aquilo que nós estamos ainda permitindo, e que pela fé e em alegria nós sabemos que é a Tua bondade que nos leva ao arrependimento, que é o Teu Espírito que nos mostra a Tua justiça, que é o Teu Espírito que nos revela que nós somos filhos de Deus e que nós sim agimos como o nosso Pai quando nós estamos ali em intimidade plena. Não existe mais um movimento, Deus, que você precisa fazer para a intimidade plena, porque você já trouxe o Teu Espírito para habitar em nós. Mas sim, existe um movimento nosso para com o Senhor, de rendição para a intimidade plena. Eu oro, Senhor, para que nós possamos, como igreja, mergulhar nessa intimidade que nos limpa, que nos confronta em amor, que nos lava e que nos diz que nós temos o poder de sermos feitos filhos de Deus, que nós estamos assentados à mesa, que toda mudança de caráter que nós precisamos está depositada na presença do Espírito de Deus em nós, de que viver em família é uma bênção e de que ter alguém para poder nos dizer em amor aquilo que nós temos errado, falhado, é uma bênção. É a bênção da conexão, é de se importar, é de receber amor. Eu oro nessa manhã. Você tem se sentido não amado, desconectado? Se a sua alma tem contado essa história para você, eu quero te dizer, sabe? Deixa as pessoas entrarem na sua vida. Eu sinto isso muito forte no meu espírito. Deixa os irmãos, as irmãs, a sua família na fé entrar na tua vida. Ah, mas eu já fui muito magoado. Foi, passado. Se perdoe e siga. Vá para o seu futuro. Sabe, termos irmãos e irmãs na nossa vida produz amadurecimento emocional, espiritual, nos fortalece. O Senhor está trazendo isso muito forte no meu coração. Então, querido, se deixe amar. Às vezes a nossa amargura no nosso coração é tão grande que a gente só demanda do outro, mas a gente não reconhece os pequenos atos de amor que a igreja, como comunidade, faz por nós. Receba o amor de Deus através dos irmãos e irmãs da sua vida. Isso vai te tornar mais forte, vai te fortalecer para a caminhada. Amém? Abençoa sua semana, abençoa sua vida. Oro para que, se você tem alguém enfermo em casa, se você está enfermo, nós oramos para que o Senhor te visite poderosamente, a cura dele venha sobre o seu corpo e você seja completamente restaurado, restaurada em nome de Jesus. Eu oro te abençoando para que nós nos tornemos como igreja, como corpo de Cristo, um povo realmente avivado, um povo que não teme ser vulnerável, mas que ama o trabalho do Espírito Santo no nosso caráter. Um povo que não deixa o controle, a manipulação, o vitimismo tomar conta e nem tolera esse tipo de coisa, mas que está sempre deixando o Espírito Santo nos trabalhar. Amém? O Senhor te abençoe, tenha um ótimo domingo, bom descanso e até mais.